Fala, alunos do terceirão do ângulo. Vamos para mais uma aula de química, né? Hoje a gente vai começar o setor A, lá do capa 4, lá na página 116, e vamos falar um pouquinho sobre poluição atmosférica, principalmente alguns efeitos aí, algumas mudanças climáticas que são provocadas aí pela poluição atmosférica, tá? Então, o primeiro efeito que nós vamos falar é o efeito estufa, que ele vem pelo quê, né? Pela alta quantidade de gás carbônico, principalmente, que é chamar os gases que a gente chama gases estufas, né? Que o principal é o gás carbônico, né? Mas nós temos também o metano, que é o CH4, que também é um gás estufa, que é gerado aí no lixo, né, que é chamado de biogás, gás do lixo, gás natural, enfim, né? Tem vários nomes aí, e todos eles são gases estufas, tá? Como que eles funcionam? Eles são duas moléculas que absorvem bem infravermelho, tá? O infravermelho é o responsável pela transmissão de calor. Então, ele é a parte da radiação solar que transmite esse calor, né? Então, como eles absorvem bem essa radiação infravermelha, o que acontece? Quando chegam os raios de sol aqui na Terra, a tendência deles era se refletir e voltar para o espaço, tá? Como tem esses gases que absorvem essa radiação infravermelha, então ela acaba absorvendo e mantendo esse calor aqui dentro do planeta Terra. Esse efeito é um efeito bom? Sim, benéfico, ok, muito benéfico. Porque se não tivesse nada de gás carbônico na atmosfera, o nosso planeta inteiro ia ser um polo norte, que a gente não ia ter o aquecimento que nós temos hoje, né, o calor aqui no Brasil, ou diferenças do clima aí, e também não teria um planeta próprio para que ocorresse a vida dentro do planeta, tá? Porém, o que aconteceu? Conforme a Revolução Industrial, produção das máquinas a vapor, tudo, a emissão de CO2 foi se intensificando. Então, nós, principalmente do CO2, né? Mas nós temos o metano também. E ele foi formando mais e mais camadas aqui, foi aumentando a concentração dele aqui na atmosfera. E isso foi intensificando mais essa absorção do calor e mantendo esse calor aqui dentro. Então, você está provocando o que a gente chama de aquecimento global ou efeito estufa. Tá? Outros gases poluentes também são responsáveis por gerar a chuva ácida. Né? Então, nós temos também a chuva ácida, é um fenômeno natural, a chuva é um pouco ligeiramente ácida por causa do gás carbônico que se dissolve em água e forma o ácido carbônico. Porém, quando a gente tem uma região onde tem muitas tempestades com raios, nós vamos ter o que, pela produção do raio? O nitrogênio reagindo com o oxigênio formando o NO, que é o óxido de nitrogênio. Né? Então, aí nessa região, você tem ainda a formação, pode haver esse óxido de nitrogênio, pode reagir com o ácido, com a água, formando ácido nítrico ou ácido nitroso, tá? Então também é um fenômeno natural. Porém, o que acontece? Com a Revolução Industrial, o uso do petróleo, gases poluentes, esses gases foram se intensificando em grandes quantidades na atmosfera. E isso tudo provocou o quê? Chega lá em cima, reage com a água que está lá na forma de vapor e produz esses ácidos, como ácido nítrico e sulfúrico, que são ácidos fortes. E aí eles, quando chove, né, a chuva tem uma acidez considerável, que pode ir desgastando, deixando o sólido mais ácido, corroendo o mármore, né, as estátuas, as esculturas, ah, os monumentos, né? E corroendo também folhas de vegetais, tá? Dá um agravo à saúde humana, principalmente respiratória. A gente fica muito com a rinite atacada, ataca muitas vias aéreas, né?
Então, tudo isso é por quê? Por causa da formação da chuva ácida, né? Aqui é um exemplo, ó, dos monumentos de mármore totalmente corroidinhos, né? Ó, tá vendo os furinhos nele, né? Aqui as folhas das árvores que foram corroídas, né? Uma floresta danificada, né? Aqui foi bem forte, bem agravante. E aqui é um exemplo de uma flor, né? Uma rosa presente na atmosfera de SO2, só para vocês terem uma noção, a alteração que ela causa, né? Com a rosa. Então, essas pequenas, parece pequenas alterações, mas que faz muita diferença aí, né, na natureza. E o outro problema ambiental que a gente estuda bastante é a camada de ozônio. O ozônio, né, ele forma-se nas altas camadas da atmosfera, na estratosfera, aqui, ó, nessa região aqui, pela ação dos raios solares sobre o gás oxigênio. Então, o raio ultravioleta do Sol ele reage com o oxigênio, formando, né, o oxigênio se reage com o oxigênio, né, e aí forma o ozônio, tá? Através só da radiação ultravioleta do Sol. Então, permitindo, e quando acontece isso, né, essa formação, esses raios ultravioletas, eles na verdade são filtrados por essa camada de ozônio. Tá? Então, por isso que a gente consegue viver na Terra e a nossa pele não queimar, não formar feridas, ocorrer mutação pela exposição da radiação ultravioleta. Tá? Então, aqui é um exemplo. O que estava acontecendo, na verdade, né? Estava se abrindo um buraco da camada de ozônio. Por quê? Porque existia gases que nem o CFC, o clorofluorcarbono, derivados dele, que eram utilizados aí em ar-condicionado, geladeiras, sprays, né? E esses gases, eles foram proibidos, já faz um tempo, já faz mais de 20 anos isso. Porque quando eles chegavam lá na atmosfera, eles reagiam com o ozônio, destruindo ele. Então aí abria um buraco na camada de ozônio. Tá? Isso aqui é o buraco de ozônio, da camada de ozônio na Antártica, em 94. Então aí eles perceberam o perigo que isso poderia ocorrer, então proibiram esses tipos de gases, né? Tentaram buscar novas alternativas e hoje em dia a camada de ozônio já está bem recuperada, né? Já se formou mais ozônio, já não tem tantos buracos assim, né? Então já veio notícias aí que a camada de ozônio ela já está se recuperando. Bom, então os exercícios eles falam o seguinte, né? Os combustíveis mais utilizados nos veículos automotivos, eles podem ser divididos em duas categorias, né? Nós temos os fósseis, que é a gasolina e o diesel, o renovável, que é o etanol e o biodiesel. Cite duas vantagens ambientais a favor do uso do etanol como combustível em relação ao óleo diesel. Então, qual é a principal vantagem, né? Eles produzem menos gases estufas, menos gases poluentes, porque ele vai produzir o quê? Só o CO2, né? O etanol e o biodiesel. Agora, a gasolina e o diesel, como eles são derivados do petróleo, eles podem produzir, além de CO2, eles produzem SO2, SO3, NO2, NO3, NO e outros óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, que podem causar chuva ácida, tá? Então, tá escrito aí as informações, né? Resumidamente aqui. O segundo exercício é um exercício do Enem. O Enem gosta bastante dessa parte de química ambiental, tá? Ele fala o seguinte: sabe-se que o aumento da concentração dos gases carbônico, do gás metano e do N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que podem contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases. Por quê? Porque existem as árvores, por exemplo, elas absorvem bastante CO2 para fazer a fotossíntese, né? Dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Então, dá para você trabalhar com os dois, né? Dá para você tanto favorecer como também emitir bastante. Vai depender de você. Você tem que fazer o balanço energético aí, o balanço de emissão desses gases e de sequestro desses gases, né? Eles fazem os cálculos lá certinho.
Então, de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Né? Então, qual que seria a prática? Eles poderiam fazer um reflorestamento, né? Diminuir a queimada, não utilizar a queimada, porque tem gente que principalmente na cana utiliza a queimada. A queimada ela produz bastante CO2, né? Então, um dos efeitos é você fazer o reflorestamento. Então, evitando a rotação de cultura, liberando o CO2 presente no solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo, queimando a matéria orgânica que se deposita no solo, ou atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Então, claro que aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo, né? Então, você deixa ali, né, aumentando, ó. Tá vendo aqui, ó, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo, tá falando aqui no texto. Bom, o exercício 3, ele fala que uma região industrial lança ao ar gases como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, que causa chuva ácida. Seguir a figura, nós temos a figura, né? Nós temos a indústria emitindo, só que aí a chuva ácida vai chover onde? Lá na floresta ou em outra cidade. Por quê? Porque as nuvens estão em constante movimento, né? Através das massas de ar. Ok? Então, considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases pelo ar, analise as seguintes possibilidades. A água de escoamento superficial, né, que é aquela que escoa das encostas das montanhas, né, através das enxurradas e vai até os rios e lagos, né, é de precipitação que atinge o manancial poderia causar o aumento da acidez da água no manancial e provocar a morte dos peixes? Dependendo da quantidade de chuva ácida, né, o pH, a acidez dessa chuva ácida pode, né? A precipitação, que é a chuva, né, na região rural poderia causar aumento da acidez do solo e exigir procedimentos corretivos como a calagem, que a gente tem que corrigir o pH do solo? Sim, né? Pode também. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso do ácido? Não, né? Ele vai causar problemas. Então, qual das possibilidades está correta? A1 e A2. Então, a alternativa C. Ok? Então, façam lá as atividades, tarefas mínimas lá no plural, e me mandem a foto dessas atividades. Tá? Um abraço e até amanhã.